Bom, algumas semanas atrás, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou o afrouxamento da quarentena, inclusive dizendo coisas como, por exemplo, que nós tínhamos que começar a conviver com o vírus. Na prática, isso é acabar com a quarentena. Essa é uma política para os grandes empresários de Santa Catarina, e que, inclusive, é a mesma política genocida do Bolsonaro. Essa que quem compactua são também os grandes empresários, para poder continuar com seus grandes lucros. Em Santa Catarina, a população rejeitou o projeto, tanto que o governador teve que recuar. Diversas manifestações em redes sociais, como por exemplo a hashtag Santa Catarina não quer morrer, que ficou em segundo lugar no Twitter. Ou seja, Moisés teve que recuar na política, mas isso não significa que não deixe de responder aos grandes empresários. Vejamos. Em Santa Catarina, ele quer responder aos donos das grandes indústrias, quer responder aos grandes empresários da construção civil. Há alguns dias liberou inclusive que a construção civil volte a funcionar. Mas pensemos bem, não é para construir hospitais, e sim para construir e continuar construindo os prédios de luxo das empreiteiras que já tinham feito negócio. Ou seja, ele continua respondendo aos grandes empresários que, mais do que nunca, querem sair da quarentena. Esse é um projeto de crime contra a classe trabalhadora, porque esses empresários continuam no seu home office, enquanto os trabalhadores são obrigados a se expor a esse vírus. É isso que o governador Moisés faz, inclusive mostra que tem consciência disso. Na última quinta-feira, dia 2, durante uma entrevista ao vivo no Jornal do Almoço, o repórter perguntou para ele 2 vezes se ele não achava errado suspender a quarentena. Ele fugiu da resposta e não respondeu. Já a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é formada na sua grande maioria por grupos empresariais, não faz nada para ajudar os trabalhadores, a juventude e o povo pobre do estado, mas saiu correndo para aprovar uma medida de suspensão generalizada do ICMS, que é um presentão para as grandes empresas, mas que vai com certeza levar à quebra do estado e dos serviços públicos, no momento em que os trabalhadores mais precisam desses serviços. O governador já teve até que dizer que vai suspender essas medidas, mas que vai dar uma compensação para os empresários, o que é um absurdo no momento em que nos hospitais do estado de Santa Catarina falta tudo, desde máscaras, álcool gel para os trabalhadores da saúde e até respiradores e leitos para os doentes. Esse setor do grande empresariado é o setor que defende o afrouxamento social. Foi o setor, inclusive, que foi para as ruas comemorar o afrouxamento social, que na verdade foi comemorar o projeto genocida do Bolsonaro, defendendo que é só uma gripezinha. Esse projeto não tem nenhuma base científica. Inclusive, esse setor quer levar um setor do pequeno empresariado para defender esse projeto. Veja, esse não é um projeto para o pequeno empresariado. É um projeto para os grandes empresários, grandes industriais não perderem seus lucros. O pequeno empresariado quase não tem nada a lucrar com o fim da quarentena. Isso é um projeto que deve ser específico dos governos do estado e federal para manter esses setores também isolados na quarentena. Veja, é cientificamente provado que o isolamento social radical é a única forma de garantir que não hajam tantas mortes. Bem, se países como a China e a Europa foram obrigados a fazer um isolamento social radical e tem mostrado vários frutos. Bom, até Trump, que é o chefe do Bolsonaro, teve que recuar na sua política negacionista e aplicou também um isolamento social radical. Nós precisamos parar todos os setores de trabalhadores e deixar apenas os serviços essenciais, como, por exemplo, a construção civil, apenas para construir hospitais, não prédios de luxo, como mercados, para que a gente possa continuar comprando as coisas, como indústrias que podem produzir materiais de saúde para os profissionais de saúde e alimentação, os serviços apenas essenciais e com todas as medidas de segurança. Hoje por hoje, continuar defendendo um projeto de afrouxamento da quarentena não tem outro nome senão um crime contra os trabalhadores, senão um crime contra a humanidade. Veja, nós sabemos muito bem quem são os trabalhadores da construção civil, quem são os trabalhadores, por exemplo, do telemarketing, que ainda estão funcionando normalmente. Nós sabemos quem são as pessoas que continuam trabalhando. São os jovens, negros, de periferia e LGBTs. Isso é um contrato para matar a classe trabalhadora. E é por isso que a gente precisa exigir que pare imediatamente Santa Catarina para poder parar o vírus. Afinal de contas, nós precisamos garantir que essa quarentena seja uma quarentena de verdade, uma quarentena real. E não essa quarentena de mentirinha que o governador tanto diz, em que vários setores estão indo trabalhar. Fique em casa, se for possível.
Afinal de contas, quem pode ficar em casa? Quem precisa sair para trabalhar a periferia e os jovens que precisam sustentar suas casas. Agora não é hora de afrouxar a quarentena, e sim de aprofundar a quarentena. Por isso nós exigimos que o governador feche os portos dos aeroportos. Exigimos que o governador também cancele as contas da Casan e da Celesc pelo tempo que a quarentena tiver que durar. Exigimos que o governo do estado dê subsídio, não só financeiro, para os pequenos empresários, médios empresários, desempregados, autônomos, inclusive pessoas que têm formas alternativas de ganhar dinheiro, mas que também dê ajuda como cestas básicas e de higiene, porque isso é o básico, principalmente para as periferias, onde provavelmente a pandemia deve chegar primeiro. Nós exigimos também que todo o dinheiro do governo, que venha de recursos para o governo do estado, vá diretamente para o combate à pandemia, como, por exemplo, materiais de EPI e construção de hospitais de emergência. Além disso, o governo do estado tem que pensar em formas alternativas de mapear, por exemplo, todas as pessoas que precisam do auxílio, esse que o governo federal ainda não liberou, mas que é necessário que seja mapeada essas pessoas no estado. Enfim, é preciso uma quarentena de verdade. Não é assim que vários setores têm que trabalhar, como telemarketing ou construção civil. Afinal de contas, se a construção civil for trabalhar, tem que ser para construir hospitais e não prédios de luxo. Nós precisamos pensar nas prioridades, e as prioridades hoje não podem ser o lucro. E é isso que o capitalismo mostra pra gente cada vez mais. Os governantes que respondem ao grande capital e à grande burguesia, no mundo inteiro, colocam um lucro acima da vida. E mesmo que o lucro não estivesse acima da vida, o lucro estaria lá, porque significa que ele ainda importa para o capitalismo. O que nós queremos dizer é que nós sempre lutamos dentro do capitalismo. Nada que nós conquistamos foi vindo de mão beijada, porque nós sempre vamos continuar lutando dentro desse sistema. Nós precisamos de outra forma de sistema, em que a gente não precise trabalhar para manter o dinheiro e o lucro de um punhado de grandes empresários e milionários. Nós temos dentro da nossa classe trabalhadores de todos os tipos. Afinal de contas, veja, em plena pandemia nós percebemos que quem ajuda uns aos outros são os próprios trabalhadores. Quem reconheceu o genoma são estudantes. Quem cuida dos doentes são trabalhadores da saúde. Quem pode encontrar uma cura são os químicos. Quem constrói os hospitais de emergência são operários. Quem faz nossa alimentação são operários industriais ou agricultores, ou seja, os próprios trabalhadores é que se ajudam no momento de pandemia. Enquanto a grande burguesia, os grandes empresários e capitalistas querem colocar a gente para morrer no lugar deles. Ou seja, a sociedade pode funcionar de outra forma, por nós mesmos, afinal somos nós que mantemos ela de pé, enquanto um punhado de empresários absolutamente não faz nada, só nos paga pouco. É por isso que nós precisamos de uma outra forma de sociedade, onde ela gire não em torno do lucro, mas em torno das nossas vidas. Por isso, mais do que nunca, é socialismo ou é barbárie.